Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, por misericórdia de Deus, celebramos hoje a quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Temos uma liturgia da palavra que é como um verdadeiro banquete que deseja alimentar a nossa alma, a nossa inteligência e o nosso coração. Chamo a atenção para a beleza da antífona de entrada da celebração de hoje. Salmo 17, versículos 48 e 49. A confiança daquele que reza e nos convida a rezar com toda a igreja. Vós me livrais, Senhor, dos meus inimigos. Vós me fazeis suplantar o agressor e do homem violento me salvais. O salmista canta a sua confiança. Ele confia no Senhor. No Senhor ele encontra a certeza da vitória contra os seus inimigos. Nós podemos pensar nos inimigos que nós combatemos em nossa vida cristã: o demônio, o mundo, as nossas próprias concupiscências, a nossa própria maldade interior, nós mesmos sob certo aspecto. Nós enfrentamos estas lutas e o Senhor está conosco, e por isso, com confiança, nós invocamos a sua autoridade, o seu poder, na certeza de que Ele pode nos conduzir à vitória sobre todos os nossos inimigos e pode nos conceder a salvação. A oração da coleta de hoje também invoca essa misericórdia do Senhor e pede que o Senhor ilumine os nossos corações que estão sendo purificados pela penitência neste tempo de Quaresma. Pedimos as luzes do Espírito de Deus para que o nosso coração, que está se purificando neste tempo de Quaresma, possa continuar com fidelidade a percorrer o caminho que ainda falta para a Páscoa. Recorremos a este amor divino que é dito paternal, um amor paterno, cheio de bondade. Ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Vejam que bela oração da coleta. Somos filhos, estamos nos dirigindo a um Deus que enviou seu Filho, nos fez seus filhos no Filho Jesus. Somos filhos adotivos, temos esse amor paternal de Deus em nossas vidas. Deus tem um amor, um afeto de Pai para conosco. A primeira leitura de hoje é um texto extraordinário. Creio que todos nós já lemos, já ouvimos, já conhecemos este texto. Trata-se daquele episódio narrado na profecia de Daniel, dos 3 jovens, Sidraque, Misaque, Abdênago, que não prestam culto aos deuses da Babilônia, se mantêm assim fiéis ao Senhor de Israel, ao Deus de seus pais. Estes 3 israelitas são apresentados então ao rei Nabucodonosor como homens que se recusam a obedecer os decretos do rei, se recusam a adorar a imensa estátua de ouro descrita no início do 3º capítulo do profeta Daniel, que fora erguida para que todos a adorassem. O trecho que lemos hoje começa mostrando como o rei Nabucodonosor toma a palavra e interroga os 3 homens, os 3 israelitas, dizendo
É verdade, Sidraque, Misaque, Abdênago, que não prestais culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E então ele apresenta aos três a oportunidade de demonstrar a sua fidelidade ao soberano. Ele então vai direto ao ponto e diz que quando os instrumentos tocarem, a flauta, a cítara, a trombeta, a harpa, o saltério, as gaitas, quando os instrumentos tocarem, eles devem se prostrar e adorar a imagem. Se não o fizerem, eles vão ser imediatamente atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus, acrescenta Nabucodonosor, qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago respondem então ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Que bela resposta, uma resposta de homens que creem, de homens que confiam no Senhor. Eles sabem que Deus tem o poder. Tem poder para livrá-los tanto da fornalha de fogo ardente, quanto também das mãos do poderoso soberano humano. Assim como Deus livrara o seu povo do Egito, assim Deus pode livrar os seus filhos desta situação de perigo iminente. Diante do testemunho de fé, de confiança em Deus que os três expressam, Nabucodonosor enche-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de alterar a expressão do seu próprio rosto. Ou seja, ele fica realmente transtornado. E num ato de desafio à fé dos três e ao poder do Deus de Israel, ele manda que a fornalha seja acesa 7 vezes, com 7 vezes mais fogo do que de costume, como diz o versículo 19. E pede que os soldados mais fortes do seu exército amarrem os três e os lancem na fornalha de fogo ardente. Porém, o que sucede? Os três andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto dos 3 companheiros, e lá ele estava com os 3, de modo que, no versículo 91, o rei, que havia lançado os 3 no fogo, diz estar vendo 4 homens. Versículo 92. Estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações sobre o significado do fogo. O fogo, se nós abrirmos um dicionário bíblico ou um vocabulário de teologia bíblica, nós vamos ver que o fogo tem diversos significados na Sagrada Escritura. Mas eu gostaria de destacar alguns. O fogo pode representar a presença santa de Deus. Por exemplo, em Êxodo 3:2, Moisés vê a sarça ardente, e aquele fogo que arde sem consumir aquela pequena sarça é um sinal da presença santa de Deus naquele lugar. Também lembremos-nos que no livro do Êxodo, ao longo do caminho do povo no deserto do Sinai, ia indicando o caminho a seguir
uma coluna de fogo, que era um sinal de que Deus conduzia o seu povo pelo deserto. Isaías e Ezequiel recebem a sua vocação profética de Javé em visões, em experiências espirituais, aonde o fogo está presente, indicando justamente esse poder, essa santidade de Deus. Mas o fogo também pode ter outros significados. Por exemplo, o fogo pode indicar um castigo. Um fogo eterno pode indicar o castigo final dos homens ímpios. Mas o fogo pode significar também uma provação ou um tempo de purificação. Deus, por exemplo, em Deuteronômio 4:20, diz ter tirado Israel do Egito e diz que o Egito era uma fornalha de ferro para o seu povo. Em Isaías 48:10, Deus tira o seu povo do fogo da aflição. Ou seja, o fogo nesses dois textos indica um tempo de provação, um tempo de sofrimento, dos quais o povo de Deus foi libertado pelo Senhor. Eu gostaria de invocar esses significados, alguns desses significados, nessa interpretação da primeira leitura de hoje. Esses 3 jovens que creem, que confiam no Senhor, que desafiam o grande soberano Nabucodonosor e são lançados assim naquela fornalha ardente, preparada especialmente para eles, estão imersos no fogo. Segundo a narração, esse fogo seria um castigo para eles. O castigo que Nabucodonosor, que se vê como um deus, quer infligir aos 3. E esse fogo quer ser também um convite, por assim dizer, para que nenhum homem ouse desafiar Nabucodonosor. Mas eu gostaria de interpretar o fogo da fornalha ardente da seguinte forma: nele nós podemos ver a presença de Deus. Assim como Moisés, diante da sarça ardente, viu o fogo ardendo sem consumir aquela pequena árvore, da mesma forma, nós que estamos lendo, meditando com essa primeira leitura, vemos os 3 homens de Deus no meio do fogo. O fogo arde, mas não os consome. Ou seja, esse episódio recorda o fogo da sarça ardente. Esse episódio recorda que Deus está com o seu povo. Esse episódio recorda que Deus está com aqueles que nele confiam. Deus não os abandona. Então, esse fogo representa aqui também, apesar da má intenção do soberano Nabucodonosor, ele representa essa presença de Deus. A presença de Deus que garante aos seus a proteção necessária diante do mal. Queridos irmãos e irmãs, nós também devemos nos sentir como filhos de Deus, também imersos nessa presença santa de Deus. No meio das dificuldades, das lutas, da pandemia, de todo esse tempo difícil que vivemos, devemos nos sentir imersos nesse fogo que queima sem consumir, nesse fogo que também significa que Deus está conosco, Deus nos protege, Deus está com aqueles que nele confiam. Sim, o Senhor está conosco, e se nós nos mantivermos nesta comunhão com o Senhor, nós teremos a vitória sobre todo o mal. E esta comunhão com o Senhor, ela se manifesta de um modo muito evidente para todos no episódio que nós lemos, pelo fato de que os 3 jovens
que estavam na fornalha ardente cantavam hinos a Deus, bendizendo ao Senhor. Quem está em comunhão com Deus tem um coração cheio de louvor. Quem está em comunhão com Deus tem um coração cheio de gratidão, que se traduz em palavras, em atitudes de louvor a Deus. O Salmo 22, 21, no versículo 4, ele diz que o Deus de Israel habita no meio dos louvores do seu povo. Na versão da Bíblia de Jerusalém diz assim, versículo 4, e tu és o santo, habitando os louvores de Israel. Ou seja, o nosso louvor, ele nos mantém nessa presença de Deus. Deus se torna presente na vida, no coração daquele que louva o Senhor. Então o louvor é característico de um coração que se sabe na presença de Deus. O louvor é característico de um coração que confia no Senhor. O louvor é sinal dessa comunhão entre o homem que crê e o Deus que merece toda a fé, toda a confiança do seu povo. O responsorial de hoje nos propõe justamente esses louvores que os jovens cantam na fornalha ardente. A vós louvor, honra e glória eternamente, sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente, sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Então, o coração desses jovens era habitado por uma fé, por uma confiança em Deus, que fazia com que eles estivessem mergulhados na presença de Deus. Ao serem lançados na fornalha ardente, aquele fogo se manifesta como um sinal que eles viviam no Senhor, viviam mergulhados no Senhor, sinal dessa presença de Deus nas suas vidas, sinal desse poder de Deus que se manifesta na vida dos seus filhos, na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que nele confiam. Mas eu também gostaria de invocar um outro significado para esse fogo. Esse fogo também é purificador. Estes homens que já eram nobres israelitas, homens de fé que confiavam no Senhor, passando por essa prova, entendam o que eu vou dizer, se tornam modelos a serem seguidos por todos os demais israelitas. Ou seja, esse fogo também representa uma experiência de purificação, de santificação. E é assim também na nossa vida. Nós que somos cristãos, que tentamos viver a nossa fé, a nossa esperança, a caridade, também passamos por situações difíceis, de aflição, de purificação, que são como um fogo purificador. Porque Deus, que é nosso Pai, que nos ama, Ele não quer apenas que nós sejamos bons cristãos. Entendam, Ele quer que nós sejamos santos. Ele quer nos santificar. Ele quer que nós sejamos santos. E por isso Ele permite que nós passemos por experiências de fornalhas ardentes, aonde Ele vai estar conosco. O seu amor, a sua presença, a sua santidade vão nos acompanhar, mas também vamos ser purificados pelos sofrimentos, pelas dificuldades, porque Deus não quer que nós sejamos apenas, entre aspas, bons cristãos. Ele quer que nós sejamos santos, como Ele, o Deus Todo-Poderoso, é santo. E diante do testemunho dos santos, os grandes se rendem. Diante do testemunho desses homens que estão acompanhados por Deus, pelo anjo de Deus, no meio dessa fornalha, Nabucodonosor se rende. E termina a primeira leitura com essa exclamação do soberano: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago,
que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Sim, a nobreza dos santos se impõe diante da nobreza dos homens. O soberano da Babilônia se dobra diante da santidade dos filhos de Deus. O Evangelho de hoje nos apresenta mais um trecho dessa longa discussão entre Jesus e um grupo de fariseus que se encontra no capítulo 8 do Evangelho de São João. Depois do episódio da mulher adúltera, que inaugura o 8º capítulo, e antes da cura do cego de nascença, que se encontra no 9º capítulo, nós temos, a partir do versículo 13, essa discussão, logo depois que Jesus afirma ser a luz do mundo e continua dizendo que quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então essas palavras de Jesus nos ajudam a entender melhor a discussão com esse grupo de fariseus. É uma discussão que poderia ser apresentada como uma luta entre a luz e as trevas. Uma luta que já está profetizada, por assim dizer, no prólogo do Evangelho de São João. Versículo 5, nós lemos: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. As trevas não quiseram recebê-la, não quiseram acolhê-la. No trecho que lemos hoje, podemos dizer que fica clara essa distinção entre a proposta que Jesus faz e a atitude dos fariseus que insistem em não acolher a boa nova que Jesus propõe. Duas frases de Jesus são muito importantes. Aquela que inaugura o trecho de hoje do Evangelho, versículos 31 e 32. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais adiante, Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No seu discurso, Jesus nos ajuda a entender que nós precisamos acolher a sua palavra em nossos corações, aderir a esta palavra, permanecer nesta palavra, como que habitar na palavra do Senhor. E aqui tem uma ideia que a gente poderia associar com a primeira leitura de hoje. De certa forma, aqueles 3 jovens, eles tinham no coração o fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo do amor a Deus, o fogo da confiança em Deus. E ao se verem jogados naquela fornalha ardente, eles permaneceram no Senhor. Aquele fogo ganha a conotação de uma manifestação da presença de Deus que protege, que abraça os seus filhos, como uma proteção para os seus filhos nos momentos de tribulação. Então, eles tinham Deus no seu coração e eles ficaram imersos nessa presença de Deus, permaneceram em Deus, foram protegidos por Deus. Isso é uma ideia semelhante no Evangelho. Os homens precisam acolher a palavra de Deus, deixar essa palavra de Deus entrar nos seus corações e, aderindo a esta palavra, os homens permanecem nessa palavra, encontram nessa palavra a força, a proteção que precisam para passar pelas dificuldades também, para enfrentar as lutas
necessárias, próprias de uma vida conforme a vontade de Deus, de uma vida santa, né? Então é preciso permanecer na palavra. Permanecer na palavra, essa experiência nasce do acolher a palavra. É preciso acolher a palavra, que no fundo é Jesus Cristo, e permanecer nele, em comunhão com ele, e deixar que ele esteja conosco, em nós e conosco, que ele seja o nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa morada, habitar na palavra de Deus, habitar em Cristo. Ele é o novo templo de Deus, ele é essa morada de Deus entre nós. Então nós temos que acolhê-lo, dar o nosso coração como morada para Cristo e ao mesmo tempo precisamos habitar em Cristo. Vejam uma relação dupla. Acolhemos Jesus, nosso coração é como morada para ele, mas ele também é a nossa morada. Nele nós nos refugiamos. Ele é a nossa casa. Ele é o templo de Deus. Ele é a morada de Deus entre os homens. Nele estamos em comunhão com Deus e com os irmãos. No decorrer da discussão, Jesus contrapõe a filiação divina a um outro tipo de filiação. Ele coloca de um lado os filhos de Deus e do outro ele coloca aqueles que são filhos do tentador, filhos do adultério, filhos do diabo. Pois aqueles que acolhem a palavra de Deus, aqueles que permanecem na palavra do Senhor, aqueles que acolhem o Filho, que permanecem no Filho, se tornam também filhos no Filho. Vejam que é exatamente esta ideia que nós encontramos também no prólogo de São João, no versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, ao receber Jesus em nossos corações, ao permanecermos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Temos o privilégio de ter o nosso Pai Celeste, de poder rezar chamando Deus de Pai, Pai nosso que estais nos céus, ou como a oração da coleta diz hoje, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Vejam, a proposta que Jesus faz é aquela de permanecermos na sua palavra. Pode permanecer na sua palavra quem a acolhe no seu coração e vive uma vida segundo a palavra, permanece, habita nessa palavra, se torna assim filho de Deus, tem o privilégio de ter Deus como seu Pai. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Enquanto os fariseus aqui representam aqueles que, levados pelo orgulho, pela obstinação, eles permanecem no pecado. Eles não se desapegam do pecado. Eles permanecem naquela dureza do orgulho, obstinados no pecado. E por isso eles se mantêm no estado de escravidão. Porque, como Jesus recorda no Evangelho, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E escravos do pecado, eles de certa forma têm, entre aspas, o diabo como pai deles. De certa forma, eles estão sob o influxo do diabo. Eles estão imitando, como um filho imita o pai, estão imitando o diabo, se opondo aos planos de Deus. Vejam que, de um lado, a proposta de Jesus é permanecer na sua palavra. Os fariseus permanecem no pecado, na obstinação do pecado, no orgulho. Enquanto a proposta de Jesus é nos tornarmos filhos, os fariseus estão, digamos assim, optando pela escravidão própria
do pecado. Enquanto a proposta do Cristo é que nós tenhamos Deus como nosso Pai, aqueles que permanecem no pecado, aqueles que se entregam à escravidão do pecado, acabam tendo o demônio, o diabo, como seu pai. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que acolhem a palavra de Deus com fé, permanecem na palavra de Deus, se tornam próximos de Deus, filhos de Deus, têm o privilégio de poder chamar Deus de Pai. Então, é esse o caminho da nossa salvação. Virgem Maria nos ajude neste caminho de total docilidade à palavra de Deus. Que nós possamos acolher essa palavra em nossos corações, que nós possamos aderir a esta palavra, que nós possamos viver esta palavra, que nós possamos encontrar nessa palavra o refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção contra todo tipo de adversidade, e que nós possamos levar esta palavra a todos os que precisam. Que assim seja. Amém.